Olá, bom dia! Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi detido ontem pela Polícia Federal em Santos, passou a noite na sede da Polícia Federal na Zona Oeste, aqui de São Paulo. Mais informações agora com o nosso repórter Almeida Júnior. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou na noite desta quarta-feira aqui na sede da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. Ribeiro, que deixou o cargo em março deste ano, é investigado por tráfico de influência, corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele deveria passar por uma audiência na 15ª Vara Federal em Brasília, mas por falta de logística da Polícia Federal, essa audiência deve ser adiada. A defesa de Ribeiro entrou com pedido de habeas corpus e aguarda a decisão da Justiça. Por enquanto, o ex-ministro da Educação segue detido aqui na Polícia Federal, em São Paulo. E mudando de assunto, as operadoras de planos de saúde não podem mais cancelar convênio coletivo durante tratamento de doença grave. A decisão do Superior Tribunal de Justiça deve ser seguida por tribunais e juízes de todo o país. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras devem manter o cliente no plano de saúde coletivo quando ela tem uma doença grave para tratar. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, propôs que mesmo após a rescisão do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico. A intenção é garantir a sobrevivência até a efetiva alta, desde que o titular arque com as mensalidades devidas. A proposta foi aprovada por unanimidade. A legislação atual veda a rescisão do contrato no caso de planos individuais e familiares, mas não menciona os coletivos, o que vinha levando algumas pessoas a recorrerem à justiça para garantir o tratamento. Foram julgados 2 recursos apresentados pela Bradesco Saúde contra decisões que beneficiaram 2 usuários. E a partir desses casos, o STJ fixou a tese que deve ser observada em todo o país. E nos destaques internacionais, com mais de 1.000 mortos, o terremoto que atingiu ontem o Afeganistão é o mais mortal das 2 últimas décadas. A Organização das Nações Unidas e os países do Ocidente começaram a anunciar ajudas a Cabul. O cenário é de devastação na região sudeste do Afeganistão. Este morador perdeu a casa e conta os momentos de tensão que viveu. Estava acordado quando houve o terremoto. Foi um golpe devastador da natureza que caiu sobre nós. Quando saí da minha casa, estava calmo, porque todos estavam soterrados. As equipes de emergência ainda tentam socorrer as vítimas em condições adversas pela falta de recursos, o terreno montanhoso e as fortes chuvas. Os hospitais estão lotados de feridos e muitos não sabem como recomeçar após tantas perdas. 7 em um quarto, 5 no outro e mais 4 em outro quarto. E mais 3 em outro lugar foram mortos na minha família. Não posso falar mais, meu coração está ficando fraco. Nas ruas é possível ver covas coletivas sendo cavadas para enterrar os mortos. O terremoto de 5,9 graus de magnitude aconteceu na madrugada de quarta-feira em uma região rural pobre e de difícil acesso, perto da fronteira com o Paquistão. Este foi o tremor com o maior balanço de vítimas no Afeganistão em mais de 2 décadas. Pelo menos 1.000 pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas apenas na província de Paktika, a mais afetada. Mas as autoridades temem um número de mortos ainda maior, porque muitas pessoas continuam presas sob os escombros das casas. A maior greve ferroviária do Reino Unido em 30 anos foi retomada nesta quinta-feira, quando dezenas de milhares de funcionários saíram em uma disputa por salários e empregos que pode abrir caminho para uma ação coletiva trabalhista nos próximos meses. A inflação atingiu um nível recorde no país e deve ultrapassar 11% até o final do ano.
Depois de um primeiro dia de paralisação na terça, esta é a segunda jornada de greve da semana, que deve prosseguir com uma terceira no sábado, caso empresários e sindicatos não alcancem um acordo. Somente um trem em cada 5 vai circular e as linhas devem fechar no início da noite. Diante da mobilização histórica, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a intenção de mudar a lei para permitir a substituição dos grevistas por temporários e reduzir o que considera um impacto desproporcional das paralisações. O ministro dos Transportes afirmou que a reforma é vital e garantiria que qualquer greve futura provocaria menos transtornos. O Sindicato de Transportes RMT, que convocou a greve de 3 dias, reivindica aumentos salariais para repor as perdas da inflação, ao mesmo tempo que denuncia a perspectiva de milhares de demissões e o agravamento das condições de trabalho. E de volta ao Brasil, olha só como abastecer está cada vez mais caro. Muitos motoristas estão adotando hábitos para economizar, mas que podem acabar prejudicando os veículos. Veja na reportagem do Almeida Júnior. Celso tem um posto de combustíveis na região central de São Paulo. Depois do último reajuste de preços da Petrobras, viu a freguesia diminuir a frequência no posto. Outra mudança foi a quantidade de combustível comprada pelo motorista. Geralmente o cara coloca 50, 20, só para rodar naquele momento, né? A grande maioria. O preço médio da gasolina em São Paulo é de R$ 7,20, uma diferença de R$ 2,00 em relação ao etanol. Mas muitos motoristas ainda preferem pagar mais pelo combustível fóssil por causa da maior autonomia em relação ao vegetal. Por que pareça, a diferença está grande, chega a quase mais de R$ 2,00 e ainda é um equilíbrio de vendas, né, entre gasolina e o álcool. Mas esses altos preços estão levando os motoristas a criarem hábitos que prejudicam o bom funcionamento do veículo, aumentando ainda mais essa conta, como, por exemplo, andar com pouco combustível no tanque. O nível muito baixo de combustível é um desgaste prematuro da bomba de gasolina que está dentro do tanque. O combustível mais baixo aquece mais o combustível, a bomba trabalha mais quente, acaba queimando com mais facilidade. E quem pensa que abastecer o tanque ultrapassando o limite resolve esse problema, se engana. São 2 problemas. O ideal vai abastecer, vai encher o tanque, no primeiro clique da bomba, pare. É ali, parou, né? O clique existe para isso. Se você abastecer além disso, você pode perder um pouco de combustível por evaporação e afetar alguns sistemas de controle de poluentes do carro. Em busca de economia, alguns motoristas se preocupam apenas em comparar os preços dos postos de combustíveis do etanol e da gasolina. Mas olha só, em alguns casos, uma simples manutenção correta do veículo pode fazer a diferença quando o assunto é a autonomia de um tanque de combustível. Começar pelo pneu. A falta de calibração dos pneus afeta muito o consumo de combustível. Pneu murcho, a falta de manutenção vai aumentar demais o consumo de combustível. Os veículos são máquinas e, por serem máquinas, tem peças de desgaste, tem lubrificação, tem arrefecimento, que é a troca de calor e daí por diante. O básico, que seriam os filtros, óleo de motor, né, óleo de transmissão, filtro de ar, afetam diretamente o consumo de combustível, assim como as velas de ignição, por exemplo, nos motores flex. Vela gasta, aumenta o consumo imediatamente. Então, essa falta de manutenção afeta diretamente o aumento de consumo. É isso mesmo, manutenção é extremamente importante para evitar acidentes. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E antes de encerrar, você fica com a nossa imagem da nossa câmera aqui na Praça da República, em São Paulo. Olha só que dia lindo na capital. Tenham todos um ótimo dia. Até mais.